Meu nome é Júlio. Recentemente fui testemunha de uma história macabra e singular, dessas que estamos acostumados a ver apenas em filmes. No entanto, descobri que a realidade muitas vezes imita a ficção. Ou será que é a ficção que imita a realidade? Sinceramente, não tenho respostas e deixo para você tirar suas próprias conclusões. Eis apenas os fatos como ocorreram. Moro em um pequeno conjunto residencial próximo ao centro da cidade. Meu apartamento é o de número 606, logo abaixo do apartamento de número 616, onde vive ou vivia a protagonista desta insólita história. Chamava-se Dona Agnes, uma senhora de 70 e poucos anos, tímida e reservada. Viúva e sem filhos, era vista poucas vezes fora de seu apartamento desde que seu marido faleceu, há cerca de 1 ano. Passava seus dias sozinha, sem receber visitas. Apesar da idade avançada, Dona Agnes era ágil e lúcida, sem muitas dificuldades para andar e realizar algumas tarefas domésticas, apesar de uma cifose que a deixava ligeiramente corcunda. Dona Agnes passava quase todo o tempo em seu apartamento e suas saídas se limitavam às compras no mercadinho perto da esquina. Às vezes, ficava dias seguidos dentro de casa sem sair, o que levava os vizinhos a terem receio de que a solitária senhora pudesse, de uma hora para outra, ter algum mal súbito e acabar falecendo sem ninguém saber. Nas poucas vezes que tive a chance de vê-la pessoalmente, Dona Agnes me pareceu ser uma pessoa simpática, simples nas suas maneiras e de poucas palavras. Talvez seu jeito reservado e solitário se devesse à saudade e à falta que sentia do marido, com o qual foi casada por mais de 50 anos, algo muito raro hoje em dia. Fora isso, ela me parecia uma senhora como qualquer outra. Mas todos nós escondemos segredos, e muito em breve, o segredo de Dona Agnes viria à tona, acabando por envolver a mim e a todos os vizinhos do prédio. Tudo começou há algumas semanas. Era já tarde da noite, e lembro que estava deitado em minha cama, naquele estado intermediário entre a vigília e o sono. Pela janela, a luz amarelada dos postes da rua entrava no quarto, formando uma linha reta até a parede. Em certo momento comecei a escutar um som de passos vindo do andar de cima do apartamento de Dona Agnes. Eram passos pesados e firmes que ressoavam pelo teto. Por um longo tempo, fiquei a escutar aquele som monótono, que parava por alguns segundos e logo depois recomeçava. Juntamente com o barulho dos passos, também dava para ouvir a voz da velha senhora, como se estivesse conversando com alguém, embora eu não conseguisse discernir bem as palavras. Nisso, se passaram uns 30 minutos, e Dona Agnes continuava a perambular pelo seu apartamento, falando sozinha para as paredes. Imaginava eu. Olhei as horas, 1h30 da manhã. Os ruídos continuaram por mais algum tempo e então cessaram subitamente. Finalmente a velha está com sono e vai dormir, pensei. Pelo resto daquela noite, não ouvi mais barulhos estranhos vindo do andar de cima. Na manhã seguinte, ao encontrar-me com os vizinhos, alguns deles comentavam sobre o estranho comportamento de Dona Agnes na noite anterior, principalmente dos barulhos estranhos. Percebi que eu não tinha sido o único incomodado com aquela ocorrência, e como era de se esperar, nesse momento começaram as fofocas e boatos a respeito da saúde mental da viúva solitária, com alguns questionando se ela estaria realmente no domínio de suas faculdades mentais plenas. Pelo resto daquele dia, ninguém viu Dona Agnes sair de seu apartamento, mas aquilo era considerado normal para alguém que já passou dias seguidos trancada dentro de casa. Apesar da minha forte curiosidade de saber o que estava acontecendo, deixei o assunto para lá. Seja o que for, o tempo há de esclarecer. Os dias foram passando, mas nem sinal da idosa viúva Dona Agnes. Ela permaneceu em seu apartamento trancada, e nenhum de nós sabia exatamente o motivo. Até que uma vizinha mais próxima, de nome Fátima, resolveu tomar uma atitude.
Foi até o apartamento 616, deteve-se um momento e finalmente bateu na porta, esperando por uma resposta do outro lado. Dona Agnes, sou eu, a Fátima, sua vizinha. Está tudo bem com a senhora? Sem resposta. Fátima ouvia o barulho da televisão ligada e imaginou que Dona Agnes talvez não tivesse escutado o seu chamado. Tentou novamente, levantando um pouco mais a voz. Oi, Dona Agnes, a senhora está aí? Novamente não houve resposta, o que deixou a vizinha ainda mais aflita. Já ia começar a girar a maçaneta, na intenção de abrir a porta, quando esta se abriu e ela pôde ver a figura corcunda e simpática de Dona Agnes surgir bem na sua frente. A velhinha abriu um sorriso, arregalando os olhos miúdos por detrás dos óculos. Oi, minha filha, desculpa, eu estava ocupada lá no meu quarto, mas o que você deseja? Nada, não. Eu só queria saber como a senhora estava. É que já faz um longo tempo que eu e os outros vizinhos não a vimos e já estávamos preocupados que tivesse acontecido alguma coisa, entende? Respondeu Fátima, aliviada. Aconteceu algo sim, minha filha, e já faz um ano. Uma coisa que não deveria ter acontecido, disse Dona Agnes. Ficou um breve momento em silêncio, olhando para trás como se procurasse alguma coisa. Mas não se preocupe, querida, eu estou bem. Quer entrar um pouco? Por favor, não repare a bagunça. Não, obrigada. Tenho que fazer umas coisas. Só queria saber como a senhora estava. Tenha um bom dia. Antes de sair, Fátima não pôde evitar dar uma rápida bisbilhotada no apartamento da vizinha, reparando em um terno preto em cima do sofá. Certamente pertencia ao marido de Dona Agnes, concluindo daí que ela estava organizando os pertences do falecido. Dona Agnes percebeu a curiosidade da vizinha. Bonito, não é? Era do meu querido Rubens. Que Deus o tenha em paz. Eu o encontrei todo embolado dentro do guarda-roupa. O Rubens era todo desleixado com suas próprias roupas. Ah, entendo. Bom, mas de qualquer forma, se precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Moro aqui ao lado, disse Fátima, finalmente saindo. Aquela visita de Fátima ao apartamento da vizinha serviu para tranquilizar a mim e aos demais vizinhos quanto ao repentino sumiço de Dona Agnes, pois apesar da solidão, aparentemente estava tudo bem com ela. Então esquecemos o assunto por algum tempo. Nos dias que se seguiram, Dona Agnes foi vista algumas vezes saindo de seu apartamento, mas apenas por breves períodos. Em algumas destas ocasiões, ao regressar, trazia consigo um grande saco grosso e velho. Apesar da nítida dificuldade em carregar aquele peso, ela se recusava a deixar que alguém a ajudasse. O porteiro, ao se oferecer gentilmente para ajudá-la e perguntar o que tinha dentro do saco, recebeu uma resposta nada educada. Não é da sua conta. Saia daqui e me deixe em paz, seu moleque. Eu consigo levar isso até o meu apartamento. Não preciso da sua ajuda, nem da de ninguém. Aquela foi a última vez que Dona Agnes foi vista fora de seu apartamento. A partir daí, seu comportamento se tornou mais misterioso. Quem passava em frente à sua porta dizia, por exemplo, que podia ouvi-la novamente falando sozinha, como se estivesse com mais alguém em casa. Quanto a mim, ainda não tinha presenciado nada de anormal, com exceção do barulho de passos naquela madrugada. Isso durou até uma certa noite na semana passada. Essa noite, em particular, chovia bastante, como se Deus tivesse enviado uma segunda versão do dilúvio bíblico. Eu estava deitado assistindo a um filme quando um trovão ensurdecedor acabou com toda a energia do lugar. Na escuridão, apenas se ouvia o retumbar furioso do vento e da chuva lá fora. Nessas condições, fechei os meus olhos e, sem outra alternativa, tentei dormir. Mas apenas por pouco tempo, pois fui acordado logo em seguida, não por outro trovão, mas sim por um barulho familiar que vinha do andar de cima, o barulho de passos. Lá estava novamente Dona Agnes, com insônia, andando em círculos em seu apartamento. Apesar do barulho da chuva, era possível ouvir nitidamente o som dos seus pés ressoando no andar de cima. Como se não fosse estranho o bastante, ainda pude ouvir a velha conversando sozinha, e dessa vez
podia distinguir as suas palavras. Foi então que tive a impressão de escutar algo que não esperava. Confesso que aquilo me deixou assustado, pois o que eu ouvi foi uma outra voz, uma voz rouca e desconhecida. Aquela conversa ficava cada vez mais estranha. Com quem ela falava? Apesar de assustado, a minha curiosidade foi maior, e continuei a tentar escutar, mesmo sabendo da falta de educação que é ouvir a conversa alheia. Mas Dona Agnes permaneceu calada por um breve momento, então continuou. Pronto, está confortável assim? Não foi uma alucinação, estava claro. Havia outra pessoa no apartamento naquela noite escura e tempestuosa. Minha intuição já me dizia quem poderia ser essa pessoa, mas minha mente racional se recusava a acreditar. Depois desse breve diálogo, apenas o barulho da chuva se ouvia. O apartamento de Dona Agnes voltou a ficar em silêncio. Ainda fiquei esperando alguma coisa acontecer, algum novo barulho estranho, mas foi em vão. Voltei para a cama e pouco tempo depois, levei um susto quando a TV ligou sozinha, revelando que a energia havia voltado. Adormeci ainda pensando naquela misteriosa segunda voz e desde então não ouvi mais a voz de Dona Agnes. Nos dias seguintes, ela não saiu mais do seu pequeno apartamento. Nem eu, nem meus vizinhos mais próximos voltamos a ouvir seus passos tarde da noite ou escutar alguma conversa estranha no seu apartamento. Tudo era apenas um ciclo de silêncio. Certo dia, ao encontrar-me com Fátima, resolvi lhe contar sobre as coisas que eu ouvi naquela noite de tempestade, inclusive sobre a voz desconhecida. Para minha surpresa, ela também tinha ouvido algo parecido naquela mesma noite. A cada dia que passava, o mistério em torno do estranho caso de Dona Agnes só aumentava mais e mais. Dias se passaram sem nenhum sinal da velhinha, e mais uma vez, aquela sensação de que havia algo errado tomou conta de mim e dos vizinhos. A situação chegou ao ponto de termos que intervir. Nos reunimos e fomos até o apartamento da viúva. Éramos em torno de 7 vizinhos, com Fátima tomando a frente. Chegando até a porta, ela falou: Dona Agnes, sou eu, Fátima, e mais algumas pessoas. A senhora está aí? Já faz muito tempo que não a vemos. Mas Dona Agnes não respondeu. Esperamos algum tempo, e nada dela abrir a porta e nos dar alguma satisfação. Fátima novamente bateu na porta várias vezes. Chamou, e novamente não houve resposta, apenas o silêncio. Um dos vizinhos, já impaciente, aproximou-se da porta e começou a empurrá-la, mas estava trancada. Então, deu um forte pontapé, terminando por arrombar a porta. No mesmo instante, um odor terrível nos atingiu em cheio. O apartamento inteiro estava impregnado pelo forte cheiro. Um dos vizinhos chegou a vomitar ali mesmo. Apesar disso, com os narizes e bocas cobertos, adentramos a casa de Dona Agnes à sua procura, mas nenhum sinal dela. Porém, ao nos aproximarmos do seu quarto, sentimos o cheiro ficar ainda mais forte. Alguém abriu a porta lentamente, e o que vimos lá dentro foi uma cena macabra que vai ficar para sempre gravada em nossas memórias. Deitada na cama estava Dona Agnes, morta, já há alguns dias, ao lado de um esqueleto vestido de terno. Eram os restos mortais de Rubens, o seu marido. Naquele momento, ficou claro para mim e para todos, com quem Dona Agnes vinha conversando todas as noites. Parece que existem amores que nem mesmo a morte consegue separar. Descanse em paz, Dona Agnes. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixe o joinha e considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda bastante. Postamos novos vídeos toda semana, por hoje é só. Nos vemos em breve.